Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal do nosso site, tem o compromisso de trazer aqui 2 vezes na semana convidados super ilustres, super especiais, para a gente falar sobre educação, saúde, principalmente política aqui em Vitória da Conquista e região. Eu sou Júlia Brandes e eu estou aqui ao lado do meu colega, meu querido amigo Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Hoje um episódio especial. Hoje tem muita história boa aqui, viu? Não, cada dia é mais especial isso aqui. Isso aí. E a gente vai aprender muito hoje, falar muito sobre conquista, sobre o que já aconteceu, o que pode acontecer. Isso aí. Com um convidado super ilustre, que é ele, doutor, deputado, senhor, Zé Raimundo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa, ao nosso podcast. Obrigado, Júlia. Obrigado, Wilson. Um prazer estar aqui no seu programa, o Interior Baiano Notícias, não é? E o privilégio maior é estar dialogando com a juventude de vocês, com a inteligência de vocês, e, sobretudo, com esse propósito de fazer uma comunicação moderna, democrática, plural, no momento que o mundo inteiro discute os efeitos negativos das fake news, né? Nunca a verdade, nunca veículos como esse aqui são fundamentais. Então, um prazer estar com vocês aqui. Eu aqui agradeço a oportunidade. Maravilha, vai ser super interessante. Vamos começar. Estamos aqui com uma pequena biografia dele para a gente começar o nosso programa, mas ele vai contar os maiores detalhes para a gente. Vamos lá. Ele é formado em Pedagogia e História. José Raimundo Fontes, mais conhecido como Zé Raimundo, é mestre também em Ciências Sociais e doutor em História Econômica. Na política, já foi Zé Raimundo foi vice-prefeito de Vitória da Conquista de 2000 a 2002 e prefeito do município de 2002 a 2008. Atualmente, ele está no 4º mandato na Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos lá. Conta pra gente, senhor Zé Raimundo. Posso chamar de Zé? Pode chamar de Zé. Vou ficar. Já estamos íntimos aqui. Pronto. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou, ingressou na política, como foi? Conta aí pra gente. Olha, Júlia, Wilson, eu queria dizer que é muito importante a gente conhecer um pouco da história das pessoas, dos homens públicos, dos personagens que, de uma forma ou de outra, têm uma influência na sociedade. Eu sou filho de trabalhadores rurais, morei na zona rural até os 14 anos de idade, numa região do Recôncavo da Bahia. Naquele momento que a Bahia passava por grandes transformações. Foi a chegada da Petrobras, de grande siderúrgica no Recôncavo, e esse movimento econômico desagregou as comunidades rurais. E eu, filho de trabalhadores rurais, eu tinha 8 irmãos, e aí nós saímos dessa comunidade e fomos para as cidades maiores procurar oportunidade. Eu fui para Salvador, onde terminei meu ensino médio, comecei a trabalhar, fui metalúrgico, fui comerciário e desde cedo, 12, 13 anos, eu já militava um pouco nos movimentos sociais, não é? Mesmo na zona rural, gostava de ler, gostava de estudar e foi um caminho. Participei de grupo de jovens da igreja, depois na universidade ingressei no movimento estudantil e também na vida sindical. Já formado, 20 e poucos anos, vim para a Conquista para implantar os cursos de pequena duração, como a gente chamava, de curta duração. Logo em seguida, na antiga Faculdade de Formação de Professores, nós ampliamos esse leque e fundamos, eu sou um dos fundadores da UESB, já ali em 1980, 81. E sempre também combinando a luta acadêmica, a luta sindical e a luta política, não é? E a partir daí, fundamos sindicatos, ingressamos também em instituições que já existiam na cidade, e veio a fundação do PT e a vida política também sempre fez parte da minha vida. Mas eu nunca, digamos assim, excluí a prioridade na vida acadêmica e também uma dedicação na vida política. E por isso eu me tornei, nunca imaginei que um dia seria detentor de mandato, porque eu queria mesmo era ajudar a mudar o mundo, a transformar o mundo, naquele período ali da ditadura militar, a luta pela democracia, por justiça social. E hoje
E, graças a Deus, eu diria que foi um caminho que me deu muitas oportunidades de conhecer muita gente e, na medida do possível, de contribuir com a sociedade, com os grupos sociais mais necessitados. E hoje estou aqui como deputado estadual, né? Quarto mandato, tentando colaborar com esse momento também extraordinário da vida do século XXI. E está aqui agora na nossa frente. Olha que honra. Deputado, o senhor também tem uma trajetória na área acadêmica. Eu queria que você destacasse o quanto a experiência, né, essa atuação na sala de aula contribui na atuação do mandato mesmo ali, na ALBA, na condução do seu mandato. Veja, Wilson, na verdade, como eu sabia que eu vinha de um grupo social, né, bastante, eu diria, com dificuldade de ascensão social, eu sempre procurei, através dos estudos, né, buscar novas oportunidades. E ao chegar na universidade, já como professor, eu vi também, quer dizer, no final dos anos 70, você não tinha praticamente curso de pós-graduação, você não tinha políticas de formação de professores, não é? E eu, com muito esforço, eu fui o primeiro mestre do ensino superior em Vitória da Conquista. E combinando sempre, né, a luta sindical, a luta acadêmica, a minha experiência de vida. Fui também, de certa maneira, sem nenhuma pretensão de arrogância. Eu fui um dos primeiros pesquisadores a estudar a história das classes trabalhadoras na Bahia. E com isso também, depois, nós fundamos uma linha de trabalho, de história social do trabalho, para poder valorizar o nosso passado, né? O nosso passado que teve um papel fundamental na construção do Brasil, o trabalho escravo, depois o trabalho livre, né? E com isso, de olho também na academia, eu procurava, nos meus estudos teóricos, trazer um pouco da reflexão para dentro de uma universidade plural, uma universidade que abrisse as portas para os segmentos da sociedade, que mantivesse cursos também noturnos. Então, esse debate, digamos, teórico que nos livros, nas minhas pesquisas eu encontrava no passado, eu procurava relacionar para dentro da universidade. E acho que a minha geração, a geração que fundou a UESB, deu uma contribuição fundamental, porque mesmo num regime, digamos, com limitações no diálogo democrático, nós conseguimos muitas coisas. Nós sempre fomos um grupo do diálogo, da conversa, da pressão, da reivindicação, mas, sobretudo, olhando a função mais ampla da universidade. Nunca fomos corporativos, lutávamos por salário, lutávamos por condições de trabalho, mas também lutávamos por uma estrutura acadêmica com professores capacitados, e por isso nós fomos conseguindo, né? Programas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e hoje Vitória da Conquista é um grande centro acadêmico, né? Com muitos cursos, muitas universidades, não é? E eu diria que a minha experiência de vida, junto com a militância política, foi esse ingrediente que me possibilitou que eu desse minha pequena contribuição na vida cultural e acadêmica de Vitória da Conquista. O senhor já está no 4º mandato na ALBA, né, dentro da ALBA. Conta para a gente o que é a ALBA, como que funciona, o que significa. Olha, é muito importante, Júlia, essa pergunta, porque às vezes o cidadão comum ele quer ver resultado concreto. Então, por exemplo, né, a maioria das solicitações, das demandas, das reivindicações, são demandas materiais. A comunidade que quer um poço artesiano, que quer uma estrada, que quer um posto de saúde, que quer uma escola, que quer o apoio para a agricultura familiar, que quer um trator agrícola. E o deputado, como o vereador, o deputado estadual, federal, senador, os parlamentares podem ajudar nisso. Como? Porque no orçamento da Assembleia você pode destinar recursos para essas ações, mas é uma coisa limitada. Mas, ao mesmo tempo, essas demandas geralmente são individuais. O que é que a gente faz? Eu tenho uma parceria muito forte com o deputado federal Valdemiro Pereira, com outros colegas também na ALBA. A gente procura valorizar as demandas coletivas. Aí a gente vai, além de receber essas demandas individuais, nós procuramos fortalecer
as organizações comunitárias, as associações de pequenos produtores, as cooperativas, os movimentos sociais urbanos, para que essas reivindicações sejam mais coletivas, né? Além disso, qual é a outra, digamos, grande função do deputado? É fiscalizar, aprovar leis, sejam de origens, né, digamos assim, leis propostas pelo Executivo ou pelo Judiciário, ou leis de iniciativa do deputado. Ocorre que, na nossa estrutura jurídica, a capacidade de um deputado ter uma iniciativa legislativa é muito limitada, porque você não pode abolir no orçamento, você não pode abolir no direito civil, você não pode no direito criminal. Então, na verdade, a iniciativa para fazer leis, ela é limitada. Não quer dizer que você não possa. Tem meio ambiente, parcialmente na educação, você pode criar leis para poder ter iniciativa. Eu, por exemplo, já sou autor, né, de alguns projetos de leis que foram aprovados. Mas a grande contribuição do deputado, ao meu ver, é não só propor a discussão das leis que vêm do Executivo ou do Judiciário, mas também porque no relato da lei ele pode fazer emendas, ele pode criar um ambiente para o debate. Eu, por exemplo, fui relator da lei que fez a concessão dos cartórios na Bahia. Foi o meu primeiro grande projeto, eu levei quase 6 meses, andei pelo Brasil inteiro e consegui, através de consenso, de muita negociação, como vocês estão vendo agora no Congresso Nacional, né? O relator, ele tem essa iniciativa de propor reuniões, de propor debate, de ouvir autoridades especialistas para poder, no seu relatório, ele fazer emendas e direcionar a votação da lei. Então, o deputado pode fazer isso com muita, eu diria, com muita firmeza. E, modesta à parte, em alguns momentos eu fui relator de alguns projetos de leis interessantes. Além disso, fiscalizar. Fiscalizar. Claro que nós somos, digamos assim, quando você está ligado à situação, ao governo, esse poder fiscalizador é mais limitado, porque você vai dialogar com as autoridades, mas a oposição faz isso muito competentemente na Assembleia Legislativa. Questiona, convoca as autoridades, os secretários, os dirigentes de órgão, cobra, vai, critica, não é? E ao falar para a sociedade, o deputado está advertindo as autoridades daquela ou da outra, né? Se essa conduta é mais correta, se aquela conduta está mais errada. E isso você ajuda também ao funcionamento da administração, né? E, por fim, Júlia e Wilson, a grande responsabilidade do deputado, do vereador, do senador, é representar aqueles que não podem estar lá. Essa é que é, digamos assim, a grande função. E, às vezes, eu brinco assim, olha, gente, votar é fácil, você vota. Agora, quem recebe um voto é uma responsabilidade imensa. Atrás de cada voto são muitos sonhos, são muitos desejos. Daí a gente tem que fazer um esforço muito grande para não frustrar esse sonho, esse desejo das pessoas, não é? Então, assim, eu diria que a função parlamentar ela é muito importante, sobretudo para valorizar a democracia. A gente, por mais que às vezes a gente possa ter críticas em relação ao parlamento, à Câmara de Vereadores, à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, foi a ferramenta que a sociedade humana construiu há mais de 300 anos. Onde você tinha o quê? O poder do rei, ele sozinho mandava, né? Sem nenhuma intermediação, sem nenhum contrapeso com seu poder. E quando o iluminismo, o racionalismo, o liberalismo, quando essas correntes criaram, né, a concepção de poder, que você divide o poder executivo, o legislativo e o judiciário, você está dizendo o seguinte, olha, a sociedade é plural, nenhum setor, nenhuma instância pode ser arrogante e prepotente. Todos têm que ter um certo grau de diálogo para você encontrar o que é melhor para a sociedade, que seria a função do bem comum. Mas, enfim, é um debate, viu, Júlia e Wilson? Não, aqui a gente está... Que continua. Aqui a gente vai até... E tem mais, viu? Esse modelo de representação também está em crise. É preciso que a gente inove e renove a democracia, procurando a democracia mais direta e com essas novas ferramentas, não é? Toda essa tecnologia, você pode criar canais de comunicação e de controle social também
que ajudem a fortalecer a democracia. Sim. Bom, trazendo um pouquinho aqui do passado, como prefeito de Vitória da Conquista que você foi, como foi esse período aqui de gestão na cidade? E o que você destacaria na sua gestão como prefeito aqui em Conquista? Olha, ali no meados dos anos 90, nós vivíamos uma situação inusitada no Brasil. Nós saímos da ditadura rigorosamente 85, mas foi a partir de 88, da Carta de 88, que nós criamos, de certa maneira, um caminho para o Brasil, contraditoriamente, no momento que no mundo inteiro se propagava o chamado neoliberalismo, que seria a retirada do Estado da regulação social, você valorizar a livre iniciativa, acabar com as empresas estatais, desregulamentar direitos. No Brasil, como a força da Constituição de 88 era muito viva, nós tivemos, nos anos 90, muitas normas importantes, como, por exemplo, o Fundo de Apoio à Educação Fundamental, o Fundef. Nós tivemos a implantação do SUS para a saúde. Logo depois, nós tivemos também o Estatuto do Idoso. Ou seja, nós criamos um arcabouço jurídico extremamente positivo. E aqui, nos anos 90, nosso grupo político atuava aqui desde os anos 80, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, PV, os partidos mais da esquerda, e nós vimos naquela luta, apresentando para a cidade uma pauta. E eu fui candidato em 82 a vereador, 88 fui candidato a vice-prefeito, em 92 fui candidato a vice-prefeito, junto com o Guilherme, em 92, 94 o Guilherme se elegeu deputado estadual e ganhamos a prefeitura em 96. Naquele momento, eu já achava que, olha, tá bom para mim aqui, já dei minha contribuição, estava preparando meu pós-doutorado na França, mas aí os amigos me chamaram, vamos participar do governo. Acabei participando na educação, ainda trabalhando na universidade, implantando cursos de pós-graduação, fui colaborar na educação. Aí disse, olha, no final de 2000, olha, aqui acabou. Aqui, daqui a pouco, o pessoal me chama novamente, eu fui candidato na reeleição de vice-prefeito. Aí, em 2001, o Guilherme saiu para ser candidato a prefeito e eu assumi a prefeitura. E nesse primeiro governo nosso, nós implantamos, como eu disse, essas, digamos assim, essas diretrizes gerais da saúde e da educação. O nosso primeiro governo foi um governo que construiu uma estrutura, saúde e educação. Não havia saúde pública em Vitória da Conquista, rigorosamente não havia. A educação, na zona rural, por exemplo, você tinha 3 unidades de ensino de 5ª e 8ª série, mas não tinha transporte escolar. Ao final do nosso primeiro mandato, nós colocamos em todos os distritos de Vitória da Conquista o ensino básico. Em todos os distritos de Vitória da Conquista, uma unidade de saúde, na zona urbana e também na zona rural. Ou seja, programa de jovens para apoiar jovens carentes, idosos, toda uma estrutura de assistência social nós montamos no nosso primeiro governo. Aí, quando eu assumi a prefeitura, para responder, Júlia, o seu questionamento, nós percebemos que a cidade passava por um novo ciclo de desenvolvimento. Muito brevemente, você pode dizer assim, olha, Conquista era uma cidade agrária do interior do Nordeste até os anos 50. Nos anos 50 ela começou a crescer. Os anos 60 se ampliou. 70 veio o café, dinamizou, mas com muita exclusão social. E nos anos 80 chegaram as primeiras instituições superiores, o serviço criou e ela foi crescendo. E nos anos 90, olha, a cidade cresceu, vai precisar de uma estrutura urbana. Aí, na minha gestão, além de manter toda essa linha de assistência social, nós fizemos a revolução urbana. Duplicamos grandes avenidas, a Rio Bahia, a Juraci Magalhães, a Olívia Flores, a Brumado, a Paraná, a Filipinas, não é? Também nos distritos começamos a colocar água, a colocar pequenas estruturas nos distritos, ou seja, dando uma modernidade à cidade, porque
a concentração de muitos jovens, muito serviço na saúde, na educação, no comércio, precisava de uma estrutura moderna na cidade. Não abandonamos o social, mas vislumbramos uma nova etapa do desenvolvimento na cidade, além de parcerias com o mundo empresarial, na agricultura, né? Na Copimac, na agricultura familiar. Enfim, se alguma coisa original que eu pude fazer foi essa visão urbana. E, ao mesmo tempo, eu aproveitei a presença aí já agora dos parceiros, como Wagner no governo do Estado, o governo do presidente Lula, e trouxemos, por exemplo, o campus da Universidade Federal da Bahia para aqui. O IFBA também, que era a escola técnica, aproveitamos e tornamos o IFBA uma instituição de ensino superior. Ou seja, de certa maneira, nós construímos também essa relação com o governo federal, que foi possível grandes investimentos na cidade. E, além disso, deixamos uma agenda para o futuro. O novo aeroporto, a nova barragem, a barragem de Catolé, a barragem também do Rio Pardo, que foi um esboço que deixamos aí. E esperamos agora que, nesse novo momento, a gente possa retomar alguns desses projetos. Prefeito, deputado, recentemente o senhor declarou que não vai ser mais candidato a prefeito Vitória da Conquista e afirmou, inclusive, que iria trabalhar para que o candidato nas próximas eleições seja o deputado Valdenor. Eu peguei essa declaração sua. O que levou, primeiro, a primeira pergunta o que levou o senhor a tomar essa decisão de não disputar mais? Olha, Wilson, eu tenho sempre na minha consciência o seguinte, a política é muito importante quando você pode, de certa maneira, ajudar a construir uma mentalidade, a construir valores, a construir comportamentos. Eu acho que essa missão a minha geração já fez. E dentro dessa luta nossa, que nossa minha, foi, né, o companheiro Guilherme, outros companheiros militantes, dirigentes, não é? Muita gente anônima, todos nós fizemos isso. No meu caso, como eu já venho desde 82, desde 82 que eu tenho sido candidato praticamente em todas as eleições. Ora eleições locais e, mais recentemente, né, já 4 eleições disputando a Assembleia Legislativa. E, de certa maneira, também você, né, em 2 anos, você fazer uma disputa eleitoral cansa um pouco. Mas também eu sinto que é preciso a gente criar também oportunidades para outros companheiros que estão aí na caminhada. E o companheiro Valdenor, meu amigo e irmão, né, são mais de 45 anos que nós estamos juntos, né? A diferença é que ele é torcedor do Flamengo, eu sou vascaíno. A briga é boa. Jogamos bola há muitos anos, né? 27 anos do Baba da UESB ali no Inocop, né? É um amigo, um companheiro. E Valdenor é uma liderança muito forte. Ele conhece muita coisa do governo do Estado, muita coisa no governo federal. E eu acho que ele poderia ajudar ao nosso grupo a manter esse diálogo com a cidade, apresentando propostas para a cidade. E eu ficaria, né, com essa responsabilidade de fazer essa relação também com o governo do Estado. E tem outros companheiros. Na verdade, quando eu digo que o companheiro Valdenor reúne essas qualidades, mas há outros companheiros. Eu diria, por exemplo, no nosso grupo, nós temos um jovem, o Xandó, temos Viviane, temos Valdemir, temos Jacaré. Nos partidos aliados também, tem o deputado Fabrício, né? Outros vereadores. Fora disso, há vários empresários que têm uma simpatia pela nossa forma de governar, sem raiva, sem futrica, dialogando com a cidade. Quer dizer, pode ser também que esse grupo de empreendedores, né, de lideranças empresariais, se aproximem da gente, possa até apresentar outro nome, né? Que possa também somar com o Valdenor, ou seja, mas a nossa ideia é aproveitar essa oportunidade para a gente dar uma oxigenada também. Modéstia à parte, eu tenho certeza que a população sabe a minha forma de trabalhar, de agir, e provavelmente o fato de eu ter sido, né, prefeito, candidatos em várias eleições. Eu sou uma pessoa relativamente conhecida na cidade, mas o nosso grupo tem muita gente conhecida também. E na hora que o grupo se reunir, e sobretudo, o Wilson e Júlia, na hora que o nosso grupo apresentar uma proposta para a Vitória da Conquista, que é o mais importante, porque não basta só pessoas, é preciso valores,
intenções e capacidade de realizar. E isso o nosso grupo já demonstrou, capacidade de realização. Agora mesmo, na pandemia, eu e Valdenor, ajudamos muito a região. São muitos investimentos que nós temos conseguido para a Vitória da Conquista, na área da educação e na área também da saúde. Praticamente toda a estrutura hoje que nós temos no hospital de base, fomos nós que viabilizamos, o novo hospital Afrânio Peixoto, enfim. Vamos ajudar, inclusive, a prefeitura. Temos ajudado a prefeitura também com um projeto dentro de Vitória da Conquista. Deputado, dentro desse cenário, você falou dos nomes e dos colegas, o MDB hoje compõe a base do governo Jerônimo. O nome da vereadora Lúcia Rocha vem sendo colocado principalmente por um dos presidentes de honra do MDB na Bahia, o Lúcio Vieira Lima. E como você vê a questão, Lúcia estaria inserida nesse contexto por ser o partido da base do MDB? Olha, você bem lembrado, veja bem, eu me referi mais ao grupo, né, da federação, que é o PT, PCdoB... Talvez como uma vice. Mas aí eu falei também os aliados, né, empresárias, e sem dúvida alguma a vereadora Lúcia Rocha, ela está na base do governo, muito bem votada em Vitória da Conquista, e é um dos nomes que, com certeza, estará nessa reflexão, nessa análise, para nós construirmos uma chapa e um projeto para a Vitória da Conquista muito forte, que seja capaz de colocar novos desafios e vencer os velhos problemas da cidade. Bom, o PT ele vem de 2 derrotas seguidas, né, em Vitória da Conquista. O senhor acredita que no ano que vem, em 2024, possa ser diferente? Veja, Júlia, realmente as 2 últimas eleições municipais foram muito duras. E eu posso dizer de cátedra porque eu estava, né, no centro do furacão, no olho do furacão. 16 foi aquela situação, né? Um clima nacional muito anti-PT. A presidenta Dilma estava sendo impedida. Logo em seguida, o processo contra Lula. Em 20, o presidente Lula ainda, né, na questão da prisão, ou seja, e mais ainda, não é, a pandemia, né? A pandemia. E tudo isso, né? Tudo isso pesou muito. E, evidentemente, 16 era muito difícil, a gente sabia, cometemos também erros em 16. A minha candidatura foi lançada no mês de agosto, né? Julho, agosto, muito tarde, dizer, não havia muita unidade interna das forças. Em 20 também uma certa dificuldade de arranjo, né? Mas, enfim, esse clima passou. Essa nuvem pesada passou. Eu acho que hoje o Brasil claramente enxerga no PT, sobretudo no Lula, uma liderança internacional, uma liderança que quer reconstruir o Brasil, que quer pactuar com as forças vivas da nação, que tem um projeto nacional e talvez seja a última possibilidade do Brasil se inserir no mercado internacional de forma ativa. Porque do jeito que a China vem se desenvolvendo, do jeito que o Japão já está aí, a União Europeia, quer dizer, a Europa como um todo, os Estados Unidos, se o Brasil não der um salto de qualidade e criar uma estrutura nacional, com tecnologia, com trabalho, com competência, com capacidade de disputar o mercado internacional, o Brasil vai virar uma biboca na periferia. E o Lula quer reinserir. Ora, se não fosse o golpe na Dilma, com certeza, os grandes projetos nacionais estariam concluídos, como, por exemplo, toda a estrutura portuária do Brasil parou. As refinarias pararam. Os aeroportos dos salvo engano, 18 ou 19 aeroportos regionais programados, só o de Vitória da Conquista saiu, sem nenhuma vaidade, graças ao nosso grupo. Então, o Brasil parou, as empresas estratégicas foram privatizadas, né? Ora, ao contrário, o mundo inteiro, a China, por exemplo, como é que a China age? Ela trabalha com o mercado e com o Estado.
Aqui na Bahia mesmo, provavelmente 3 grandes obras estruturantes para a Bahia vão ser chinesas. A ponte Salvador-Itaparica, o VLT de Salvador e outros projetos de biomassa aqui no Oeste. Então, o mundo está de olho no Brasil, a questão ambiental. Então, o presidente Lula hoje é uma referência. Então, isso vai melhorar muito o diálogo com a sociedade. Aquele preconceito de 16, aquele medo de 20 ainda ali, está passando. Claro, também a gente sabe que a fake news foi muito forte, né? A fake news foi algo inacreditável. O que falaram de mim, o que falaram do PT, quer dizer, coisas pessoais, agressivas, tudo mentira, fake news, né? Então, tudo isso aí a gente vai ter certeza de que isso vai melhorar muito. Vamos dialogar com a sociedade e eu tenho certeza absoluta que a cidade vai nos ver agora com outros olhos. Agora, é preciso também, claro, que as forças sociais, as forças políticas do nosso campo tenham unidade e tenham a clareza do que quer para a cidade. Aí seria a união da base. A união da base, como você falou, né, Wilson? Tem um caso que eu sempre quis te perguntar. A que você atribui 2020, você virar o turno vencendo no primeiro turno, né? E no segundo turno ter uma diferença de votos até grande. No caso, um pouco crescimento da sua campanha para o segundo turno e combinar com a derrota, né? Olha, realmente foi a pior campanha que eu participei em minha vida. Uma campanha que nós estávamos realmente temerosos, né? A pandemia. Houve uma situação jurídica que ajudou muito quem estava nos governos. Quer dizer, a eleição foi prorrogada por mais de um mês. Recursos vieram para situações emergenciais que você não tinha controle. Confesso que tínhamos todas as condições, mesmo com as dificuldades, de ganhar as eleições, mas aí houve algo que a gente não imaginava, a quantidade de mentiras, de fake news e também da utilização da máquina pública. Nós entramos na justiça, inclusive, não foi ainda concluída, digamos assim, essa indagação nossa. Esse processo, um deles ainda está na justiça, a utilização da máquina pública, abuso do poder econômico, abuso do poder político, né? E fake news. Por exemplo, houve uma clara intervenção externa. Segundo os dados de pesquisadores, foram 5 milhões de notícias de fake news bombardeadas nas 19 cidades do segundo turno. 5 milhões para cada cidade. Gravações feitas exclusivamente. Por exemplo, saiu uma notícia dizendo que eu, Wagner e Rui estávamos numa comunidade matando cachorro, bebendo sangue de galinha, e que tinha um deputado de tosso, de saia, batendo tambor, fazendo bruxaria, né? Isso foi disseminado na cidade. Fotos minhas com comunidades afrodescendentes para debater assuntos, me chamando de que eu estava fazendo feitiçaria, quer dizer, e até um desrespeito aos cultos africanos que a Constituição garante, não é? Então, tudo isso pesou, mas, de fato, também confesso que a pandemia, amigos nossos faleceram, parentes da minha família faleceram, né? E aquilo realmente não me deixou... eu não estava bem do ponto de vista, né, psicológico. Eu ia para as ruas quando eu voltava preocupado, né? Então, isso também, de certa maneira, influenciou no resultado. Mas, de fato, foi o uso da máquina pública, o abuso do poder econômico, compra de votos, como nós denunciamos na justiça, né? Claramente, máquinas trabalhando sem contrato com a prefeitura, tudo isso nós colocamos no processo. Ainda esperamos que a justiça aprecie. Mas, independente disso, né, ao meu ver, foi exatamente a utilização da fake news que influenciou muita gente. Olha, pessoas que me ligaram no segundo turno pedindo desculpas, que não iria votar em mim porque sabia que o comunismo ia ser implantado, que o PT era a favor do aborto, que o PT era a favor de casamento entre homens e mulheres. Tudo isso, né, rolou de maneira indevida, imprópria, né, desrespeitando a liberdade das pessoas. E isso influenciou a mentalidade da população.
Mas você diz assim, águas passadas, né, não movem moinhos. Então, vamos tocar o barco para frente, vamos acreditar e temos muita convicção de que temos muita coisa boa para a cidade, temos projetos estruturantes para a cidade e é isso que nos anima para poder continuar na vida pública. É isso aí. Uma pausa aqui rapidinho, só para dar aquele recado que você já sabe, mas a gente gosta de frisar aqui, né, Will? Sim, sim. Que é interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal, que tem lá todas as notícias, tem os nossos convidados que já passaram por aqui, os desdobramentos dos nossos podcasts que Muita viram coisa notícia boa lá. E não só de Conquista, tá? De região também, os municípios vizinhos aqui. Tem coisa lá no interiorbaiano.com.br, acessa lá. É isso aí. E quem tá no YouTube, aquele recado que eu sempre dou, complemento, né? Importante. Quem tá no YouTube, não se esquece, gente, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e aproveita e dá uma olhada nos episódios anteriores, nos episódios que já passaram aqui no Interior Baiano. Tem muita gente boa, muita conversa, muita prosa boa por lá. É verdade, já passou bastante gente aqui, importante, especial, aqui na nossa mesa do Interior Baiano. Isso aí. E vamos ao nosso bloco 2 de perguntas. Você começa, Will? Deputado, vamos aqui regionalizar mais ainda agora. Vou trazer para o atual. Como o senhor avalia a gestão da prefeita Sheila Lemos aqui em Conquista? Olha, avaliar foi sempre a minha função na vida. Há 34 anos fui professor. Mas é um momento difícil, né? Olha, eu acho que é uma gestão sem foco, sem planejamento, sem capacidade de dialogar com a cidade, e, sobretudo, muito confusa com relação aos aspectos fundamentais, né? A saúde está desorganizada, a zona rural abandonada. Essa questão do transporte coletivo é algo extremamente complicado. Foi destruída completamente a regulação do serviço público na saúde, né? Olha, eu acho que um governo muito ruim para a cidade. Eu ia pedir isso, que o senhor destacasse os principais pontos negativos, né, da gestão e positivos também, caso queira elencar, da gestão de Sheila Lemos. Olha, a pessoa, nós não, digamos assim, não fazemos política pessoal. A prefeita, a pessoa de bem, ela pessoalmente, a família dela, a gente tem o maior respeito pela família de Dona Irma, da prefeita. Agora, enquanto gestora, para mim é totalmente fora da curva. Realmente é uma péssima administradora, porque a cidade está abandonada, não tem interlocução, não consegue trazer nenhum projeto, endividando a cidade, milhões e milhões de reais. E o que foi feito nesse grupo aí foram recursos que deixaram por Guilherme. Guilherme deixou mais de 60 milhões. A Olívia Flores, resultado do recurso que o Guilherme deixou, o terminal de ônibus, ou então recursos que, inclusive, nós aprovamos, que o PT aprovou na Câmara de Vereadores. Não foi capaz de fazer nenhuma obra estruturante. Os recursos que chegaram aí com o tal do orçamento secreto, começou, buliu lá, fez um bocado de buraco na cidade e deixou lá. Está aí hoje, a cidade abandonada. Você comentou aí sobre transporte público, né? A infraestrutura da cidade. O senhor acha que há como reparar, tem como resolver essas questões de Vitória da Conquista? Ainda mais depois da época das chuvas, né? Que vem muito buraco. Esses buracos. Tem como resolver? Olha, sem dúvida alguma, se eu estivesse na gestão, com certeza absoluta, eu teria resolvido. Porque de forma planejada, você teria que ter uma estrutura permanente para atacar os problemas de curto prazo e de médio prazo. E, evidentemente, de longo prazo é parcerias, né? Recursos federais, recursos estaduais, que a prefeita não consegue trazer um tostão para a Vitória da Conquista. A não ser aqueles de emendas parlamentares, inclusive nossas, minha de Valdenor. Muitos recursos nós colocamos na cidade aí para ajudar a cidade, né? Então, realmente falta gestão e, sobretudo, um corpo de técnicos que possam elaborar bons projetos e buscar fontes de recursos. Eu não me refiro a financiamento, porque financiamento você endivida a prefeitura, a longo prazo você não tem futuro com o endividamento, né? Por isso eu diria que é preciso repensar uma série de coisas na cidade, inclusive em relação ao transporte coletivo. Eu não tenho o número exatamente aqui, mas são milhões de reais que a prefeitura coloca no transporte coletivo porque elas não foram capazes de regulamentar o transporte, né? Então está aí hoje um caos total na cidade. Deputado, aqui em Conquista, nós
existem as críticas à gestão municipal, mas também nós percebemos algumas críticas à gestão do PT no estado. Aí vou tocar em 2 pontos, principalmente, né? A questão da barragem, que o pessoal fala que da barragem do Rio Catolé que não anda, não sai do papel, já é uma promessa de tempos, e um caso mais recente envolve a rodovia até Barra do Choça, que teve a licitação, aí teve agora, vai ter uma nova licitação, teve um outro processo, que existem muitas críticas relacionadas a esses pontos, dentre outros, como o próprio serviço da Embasa, muita gente critica. Primeiro, porque essas obras, né, a da rodovia até Barra do Choça, barragem, ainda não foram feitas, e como você vê essa questão da Embasa no município? Vejo isso, em relação à Barra do Choça. No final do ano passado, foram muitas obras licitadas. Faltaram empresas de porte para concorrer. E o que é que aconteceu? Muitas empresas pegaram 3, 4 obras e, na hora de começar, tiveram dificuldades. No caso de Barra do Choça, já foi feito o distrato e uma nova licitação. Da mesma forma também com a estrada de Zé Gonçalves, a BR-16. Ali também foi licitada, deu vazia. A empresa chegou, depois desistiu, vai ser licitada novamente. Então, isso aí está resolvido, não há problema. Em relação à barragem do Catolé, o lavajatismo no Brasil destruiu as empresas, as grandes construtoras que tinham a capacidade de obras como a Catolé, obra de 200 milhões, 180 milhões de reais. E a empresa que ganhou foi a OAS, né? Ela com os problemas que ela estava tendo com a Lava Jato. Houve uma tentativa do governo de manter essa empresa, mas ontem, inclusive, eu estive a informação, eu sabia dessa entrevista, liguei, me informei, foi que ocorreu a empresa, a OAS, foi vendida, ela foi, digamos assim, absorvida por um outro CNPJ, por uma outra empresa, que vai, a partir da próxima semana, 10, 15 dias, retomar a obra com muito fôlego, que é a Coesa, né? É a nova empresa que absorveu a OAS, que vai assumir a obra e vai tocar a obra da barragem do Catolé. Em relação à Embasa, Wilson, veja bem, eu acho que é o contrário. A Embasa, é claro que a cidade cresceu muito, muitos empreendimentos. Recentemente eu estive, inclusive, com empresários de Vitória da Conquista em Salvador, conversando sobre novas redes da Embasa. O que tem de projetos de condomínios no entorno da cidade, a gente não pode imaginar à primeira vista, porque como é projeto, né? A gente não sabe como é que está. Quando chega lá, é muita coisa. E agora mesmo, a Embasa está investindo mais de 80 milhões. Vai colocar água e esgoto em Campinhos e Simão, aqui no conjunto Elisa, aqui no entorno da URB6, e também, vai criar toda uma estrutura de grandes redes, né, para poder você continuar distribuindo para os vários bairros. Inclusive, Batipé, por exemplo, né, que já tem água da Embasa lá, mas está com problema, eles estão melhorando a rede, né, mais de 80 bilhões de investimento. E saiu a licitação já para o estudo preliminar, para fazer o projeto básico para a água em Cercadinho, Inhobim e Cabeceira da Jiboia, que é a Limeira, naquela região ali. Então, claro, a Embasa tem um contrato-programa com a prefeitura. Talvez a cidade não saiba, mas a Embasa já repassou 20 milhões para um fundo de saneamento da prefeitura e repassa mensalmente para a prefeitura em torno de 400 mil reais. É até bom que a Câmara de Vereadores possa se debruçar, levantar esses dados, né? Porque eu não sou vereador, não posso interferir no dia a dia, mas o vereador pode. Pode chegar lá na contabilidade, pegar todos esses contratos e ver esse fundo como é que ele está. Pelo menos essa informação oficial da Embasa que eu tenho e que eu acompanhei há 2, 3 anos atrás, que de fato esses 20 milhões foram repassados para a prefeitura. E tem um fundo municipal de saneamento para água e para esgoto. Mas, evidentemente, que tudo que a gente puder melhorar, vamos batalhar. Enquanto deputado votado pela cidade, eu tenho mantido uma boa relação com a Embasa e no que for possível também de reclamações, é natural.
natural, né? A cidade cresce, às vezes muitas redes antigas, inclusive, estouram, criam um problema, né? Estamos aí para colaborar. É isso aí. Ó, a gente já tá na reta final do bate-papo, mas ainda não acabou. Não acabou. E tem uma pergunta que o deputado também é professor. Então essa pergunta... Ele vai gostar, vai gostar. Aqui agora a gente vai colocar nota no meio. Vai ter que dar uma nota. E assim, todo convidado que passa por aqui, a gente... É uma perguntinha padrão, clássica. E aí, joga aí pra ele. A gente tá em Conquista, eu vou fazer a pergunta. Você é direto... Olha, eu quase, na minha vida, eu nunca reprovei aluno, viu? Alguns alunos se reprovavam, mas eu nunca reprovei aluno. Tá bom. Pronto, sai pra outra gente aí. Olha, deputado, de 0 a 10, qual a nota da gestão da prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista? E por que da nota? Por quê? 3,5. Por quê? MI. É a média inferior. No meu tempo você tinha M, MS e S, né? MI é ali abaixo da média, né? Porque não dialoga, não tem planejamento, não tem uma visão estratégica da cidade, fica improvisando, não é? A gestão, não a pessoa, mas a gestão, 3,5. Deu a nota. Direto, justificou. Mas ele é professor, ele... É professor, quem é professor gosta, né? Deve adorar avaliar aqui. Ó, temos agora um quadro que o pessoal adora. A gente adora e geralmente os convidados gostam também. Gosta. Bate um medinho ali, mas é legal. Que é assim, 8 nomes e uma definição. A gente vai elencar aqui algumas pessoas e você vai definir cada uma delas numa palavrinha ou numa breve frase, tá bom? A gente dá uma colherzinha de chá. Uma colher de chá. A gente dá uma colherzinha de chá. Hoje eu quero começar, por favor. Vixe, Joy, tá vendo? Depois de semanas, né? Agora sou eu. Vai lá. Vamos começar então com o Rui Costa. Rui Costa, 9. Não, ok. A gente pode brincar depois dessa de nota. Mas uma definição. Uma definição. Olha, 10 pelo gestor e 9 pela relação. Olha, é um grande gestor, um grande político, e eu diria também meu amigo, um amigo meu de conquista. ACM Neto. ACM Neto é uma pessoa obstinada. Valdenor Pereira. Amigo, companheiro, um viajeiro, um viajante. Sheila Lemos. Uma pessoa de família que a gente tem o respeito e a consideração pessoal. Lúcia Rocha. Uma pessoa batalhadora, muito ativa na vida pública de Conquista. Jerônimo Rodrigues. Um governador que tem coração, mente e braços para trabalhar pelo povo da Bahia. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma pessoa que eu não gostaria de ver na vida pública novamente. Luiz Inácio Lula da Silva. O coração do Brasil. É o filho do Brasil. Pronto. Foi. 8 nomes, aí, 8 definições. Foi difícil? Não foi difícil. E olha, gente, só pra... A gente tá avisando sempre aqui, mas a gente deixa claro, a gente não mostrou os nomes não, viu? Tudo aqui na surpresa. Foi na surpresa. A gente pega... Vamos lá. Pra gente pegar a sua resposta aí mais natural possível. Antes de encerrar aqui, eu só queria reforçar com vocês um recado do interiorbaiano.com.br, o nosso site, nosso portal, que tá lá, nossas notícias de conquista, de região, desdobramentos das nossas entrevistas. Tem notícia dos bastidores, tem essa discussão aí, ó. Pra quem vai ser Valdenor mesmo candidato, daqui a pouco a gente vai pegar mais informações aqui com o deputado Zé e já vai soltar lá no Interior Baiano. Tem coisa que não sai aqui no podcast, mas que vira matéria, tá bom? Então confere lá, interiorbaiano.com.br. Nosso YouTube também, nosso Spotify. É só procurar a gente nas redes aí, estaremos lá. Bom, deputado Zé Raimundo, muito obrigada pela sua participação. O Interior Baiano agradece a disponibilidade, o bate-papo que foi enriquecedor aqui, esclarecedor. E a casa está de portas abertas, o convite está feito para quando quiser retornar.
fazer aquele Estaremos bate-papo com as histórias. Agora, tirar o foco da política, a gente vai falar sobre um bocado de história boa aí. É verdade. Aqui nos bastidores a gente tava falando sobre viagem, roteiros, sabe? Tá falando sobre história. Então a gente pode fazer depois um bate-papo só sobre isso. Tá bom. Aí a gente quer só agradecer mesmo a sua participação. Eu que agradeço, Júlio, Wilson, todo o grupo, toda a equipe, ao nosso empresário dessa empresa, não é? E a esse programa, né? Interior Baiano Notícia, não é? A Bahia é isso, né, gente? Não é só Salvador, não é só o Recôncavo. E, sobretudo, parabenizar vocês, jovens, muito simpáticos, educados. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que tenha contribuído um pouco para que, né, algumas visões da cidade possam ter mais visibilidade e mais divulgação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com a Érica, né, que nos acompanha, também jovem jornalista e que nos ajuda aí nas comunicações das nossas mídias sociais. A gente que agradece a sua participação e, como o Júlio já falou, as portas do Interior Baiano estão abertas. Sempre abertas. Agradecer também a você que nos acompanhou, que nos assiste, que nos ouve. Obrigada pela audiência, pela participação. E acompanha aí os próximos episódios. Muita coisa boa vindo. É verdade. E obrigada também, Will. Obrigado pra você também, Julia. Obrigada. Sempre um prazer. E aí, agora, até o próximo episódio. A gente se encontra. Vamos nessa? Vamos lá.